Olá, boa tarde, boa noite para quem é de Brasil, para quem é de Suíça, para quem é de Portugal, para quem é de Espanha. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez reunidos, juntos, meus queridos, minhas queridas do mundo todo. Hoje, nós vamos falar para todos, nós vamos falar para as mamães, titias, avós, cuidadores, doutores, psiquiatras, psicólogos, todos, enfim, porque nós desejamos hoje abordar um tema que é bastante instigante. Nós vamos falar hoje, vamos ter a alegria de receber uma aula da doutora Dagmar Ramos para falar para a gente hoje de simbiose, autonomia nos relacionamentos. É uma grande alegria podermos estar aqui. Depois de falarmos sobre o viver e o morrer, depois de falarmos sobre a agressão, depois de falarmos para onde olha o amor das crianças, enfim, nós desejamos hoje falar dos relacionamentos de todas as nuances, de todas as espécies de relacionamento, dos relacionamentos de casais, de onde a vida provém e de todos os outros. É com muita alegria. Estou vendo aqui que a nossa querida doutora Dagmar Ramos já está aqui conosco e é uma alegria. Deixa eu chamá-la aqui agora. Que coisa boa, nós temos aqui, temos a Mari, a Miriam. Nossa, uma alegria. Sejam todos muito bem-vindos. E a doutora Dagmar já tomou aqui. Que alegria podermos estar aqui mais uma vez com você, Dagmar, para esta aula de muitos esclarecimentos. Nós temos recebidos, minha querida, de todos os lados, As pessoas estão muito agradecidas, dizendo que, assim, tem contribuído muito para o fortalecimento do pensar e sentir. É isso, esse é o nosso propósito, Nossa alegria neste momento. E para aqueles que ainda não conhecem a doutora Dagmar, além de médica, psiquiatra, psicoterapeuta, é também uma formadora de constelações familiares, sistêmicas, do pensamento sistêmico, organizacional. É a fundadora do IBS Sistêmica, onde congrega vários outros profissionais já de muito tempo e oferece a todos nós um trabalho maravilhoso, um trabalho de muita responsabilidade e amorosidade, porque é só o que as pessoas vêm me dizendo. Nossa, ela é muito amorosa no falar, no expor, no se mostrar. Então, fico aqui, Dagmar, com a gratidão de todos. Espero que isso chegue até você, minha querida. Esse tema de hoje é um tema bastante instigante, Será que todo mundo já sabe, ou pensa que sabe o que é simbiose? Às vezes a gente pensa que simbiose é maléfico, será que é mesmo? Então, este é o nosso momento hoje, e por isso eu te agradeço muitíssimo. Seja muito bem-vinda, minha querida. Por favor. Muito obrigada, Rejane. É sempre uma alegria estarmos juntas nesse propósito de levar uma reflexão, de compartilhar, aquilo que a gente está vivenciando no dia a dia, na nossa prática, enquanto profissionais de saúde, não é?
E esse tema de hoje, particularmente, é um tema muito instigante, muito importante. E eu espero que a gente tenha aqui bons momentos de reflexão. Quem sabe no final a gente tem um tempinho para responder algumas perguntas. Não é, Rejane? Eu acho que quem tiver alguma pergunta já vai guardando ou já vai publicando à medida que a gente for falando, porque nós vamos reservar um tempinho no final para responder algumas perguntas, que é sempre bom. Sim. Mas estou feliz de estar aqui com você novamente, Rejane, com seu público da Suíça, da Europa e os nossos amigos aqui do Brasil. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né? Então, Dagmar, conta pra gente, né? A gente sabe que aqui tem muitas histórias, né? Algumas também têm relatos, né, de simbiose, né? Mas esse título, ele fala muito de um colega seu também, né? Que é alguém com quem você já trabalhou, né? Então, isso. Então, eu gostaria que você discorresse para a gente um pouco dessa sua experiência, né, com o livro, né, e com o seu livro e com o livro do Franz Huber. Eu gostaria que você pudesse nos trazer um pouquinho disso. Então, Rejane, essa temática dos relacionamentos é uma temática que está presente na nossa vida como um todo, seja com relação a nós mesmos, não é? As nossas relações dentro do nosso sistema familiar, as nossas relações também fora do sistema familiar, enfim, o ser humano é um ser relacional. Isso todos nós já sabemos e sabemos já desde sempre. Nós somos um ser relacional. Nós não sobrevivemos sozinhos. Nós temos relações de dependência uns com os outros. E esses relacionamentos e esse nível de dependência é algo que vem sendo muito estudado desde sempre pela medicina, pela psicologia, não é? A filosofia. E com as constelações familiares, esse método fantástico que traz uma possibilidade de um acesso ao inconsciente, seja um inconsciente individual, seja um inconsciente coletivo, familiar ou mesmo mais amplo, não é? Esse método, uma das grandes vantagens dele é justamente proporcionar esse campo de descobertas, de revelações, de questões que estão muitas vezes ocultas e que através do fenômeno da constelação é possível que esses fatos, não é? É possível que esses vínculos, que esses padrões que estavam ocultos apareçam, surjam, não é? Se revelem, trazendo mais clareza, mais lucidez e mais luz na nossa vida, no nosso caminhar, nas nossas relações. A questão da simbiose nos relacionamentos é uma questão muito interessante. Quando nós nascemos, ou até antes disso, quando nós estamos ali no útero materno, nós temos uma relação com a nossa mãe, não é? É que é totalmente simbiótica. Nós dependemos totalmente da nossa mãe. Nós dependemos da nutrição que ela nos oferece, não é? Nós dependemos também do calor que ela nos dá. Nós dependemos, inclusive, emocionalmente. Nós temos um vínculo, os estudos já estão mostrando isso. Nós temos um vínculo. Nós sabemos que esses vínculos, provavelmente, Rejane, eles já são, inclusive, muito anteriores. Mas vamos nos reter ali, naquele momento, no momento em que, por uma atração, por um processo de ressonância mórfica, que hoje a ciência já comprova, não é ao acaso que aquele
aquela célula contendo todas aquelas informações, aquele espermatozoide se encontra com aquele óvulo, que também contém uma série de informações, e eles se encontram, se atraem como um imã, num processo de ressonância. Antigamente a gente tinha uma ideia completamente errada, né? A gente estudava na medicina que esse encontro era um encontro assim de um vencedor, de uma disputa, de uma batalha. Essa é uma ideia atrasada nossa, não é? Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que há uma lei maior, há uma atração de campos. O espermatozoide é um campo, o óvulo é um outro campo, e aquele processo é um processo de atração, aquele único espermatozoide atrai e é atraído por aquele único óvulo. Os demais ajudam, formando uma capa protetora. Não é uma disputa, graças a Deus. Nós não começamos com uma disputa e nem vamos terminar e disputando nada, não é? Nós sobrevivemos não é por uma questão de disputa. Né? Hoje a ciência também mostra que sobrevive aquele que é mais resiliente, que se adapta mais, aquele que sabe ceder, aquele que sabe interagir, não é? Então, isso é uma maravilha, porque isso pode mudar completamente o nosso paradigma, a nossa forma de pensar. Portanto, aquele momento único daquela atração, e se for mais de um óvulo, né, pode acontecer ali as gravidezes gemelares, mas de qualquer forma é toda uma lei de atração e um planejamento maior, não é isso? Sim. Quando começa, então, aquela nova vida, se forma aquele embrião e que ele vai e se aconchega ali dentro do útero, ele passa a viver, então, uma relação simbiótica maravilhosa e necessária, Uhum. completamente necessária, não é? Então, nós trabalhamos muito com as mães, não é? Tentando, a nível da saúde, de orientar essa mãe para que ela acolha aquela criança da melhor forma possível. E sabemos que essa vinculação da criança, do feto ainda, que vai se formando aquele, né? Aquele embrião que vai se desenvolvendo e depois do feto já é ali aquele bebê, essas relações, essa troca química, não é? E essa troca psíquica, ela acontece de uma forma simbiótica. O bebê recebe e a mãe doa, não Uhum. é? E a mãe doa. Quando a criança nasce e que ela sai do útero materno, se ela consegue sair por um parto normal, e se esse parto for, inclusive, um parto humanizado, menos mal, né? Sim, vai ser muito bom, melhor dizendo, vai ser muito bom. O trauma do nascimento pode ser um trauma bem menor, né? Ele pode ser, inclusive, um trauma de crescimento, porque aquele bebê, ele luta, não é para sair daquele lugar, aquele lugar já está um pouco apertado demais para ele. Ele precisa romper aquela barreira e ele precisa vir para esse outro lado, para esse mundo. E ele contribui no processo do parto normal, fazendo seus movimentos, né? Muito rico isso, um movimento assim, espiral, com a cabecinha, e a mãe também faz o esforço dela e ajuda, e o útero não é, se contrai nessa Uhum. massagem do bebê, o bebê que nasce pelo parto normal, e volto a dizer, principalmente um parto humanizado, todo pronto, todo adequado. Essa criança nasce mais forte, ela nasce com um pulmão mais desenvolvido. Mas mesmo que ela nasça de um parto que não foi possível ser normal, por um parto cesariana, de qualquer forma, no momento que ela nasce, ela passa por essa ruptura, por essa, não é? Mas ela ainda está profundamente vinculada com a mãe. Agora numa simbiose já um pouquinho diferente. Já não é mais aquela situação onde o bebê e a mãe são um único processo, né? Isso é uma vinculação total. A criança já começa, quando ela sai, ela já começa a interagir mais com aquele meio. Às vezes ela até já sabia, ela já escutou muito aquela voz da mãe, ela já reconhece, às vezes, aquela voz do pai,
das outras pessoas, não é? E aquela criança, então, nasce e começa uma nova etapa de um desenvolvimento. Ainda há muita necessidade desse vínculo simbiótico, a mãe olhando nos olhos do bebê. Essa mãe, não é? Ou uma substituta da mãe, no caso de acontecer alguma situação que não tem aquela mãe, não é? Mas aquele olhar, olho no olho, a criança ainda depende daquele outro, depende daquela mãe, principalmente, não é? E essa dependência, ela é necessária e ela deve ser valorizada. Aquela mãe tem que estar o mais tranquila possível e passar muita confiança para aquela criança, conversar com aquele espírito que está ali, conversar com aquela criança e nutri-la não só do seu leite, de preferência o seu leite materno, porque no momento que a criança está sugando ali aquele leite materno, ela está também sugando e se alimentando afetivamente, não é? E nesse momento é um momento de silêncio, é o momento em que a mãe olha nos olhos do bebê e confirma essa existência desse novo ser, através do olhar. Você pode ver que o bebê que está mamando na mãe, ele não gosta muito de barulho em volta, ele quer silêncio, ele quer que aquela mãe esteja inteira ali com ele. E aí ele é alimentado, não é? Ele é nutrido, ele é massageado por essa mãe e pelo pai, pelas pessoas que estão ali ao redor, mas é a mãe principalmente. Essa simbiose ela é saudável, ela é necessária. Aquela criança que não teve essa simbiose, não teve esse contato corpo a corpo, esse calor, essa confirmação, essa criança começa a desenvolver algum problema. Portanto, esse momento é um momento que essa relação ela é simbiótica e ela é estimulada a ser dessa forma. À medida que a criança vai se desenvolvendo, não é? E que ela vai ganhando um pouco mais de, de presença no mundo, ela vai internamente se estruturando, se organizando, não é? Dizem que até 3 anos a criança ainda é muito vinculada com a mãe. Ela ainda acha que ela e a mãe são a mesma alma. Eu acho que está mudando um pouco isso. Eu estou vendo as crianças nascerem, né? As crianças hoje já nascem com o olho bem arregalado. Antigamente nascia com o olhinho fechado, demorava para ver o olhinho da criança abrir. Mas mesmo que haja alguma mudança, não é? Ainda há esse vínculo muito necessário e único ali daquela criança com a mãe, e depois entra o pai. O pai vai entrando. Claro que aquele pai que está presente desde o início é ótimo, né? Maravilhoso, mas a criança começa a perceber essa outra pessoa à medida que ela vai se desenvolvendo, e aí essa relação que antes era de uma simbiose total no útero, não é? Já não tão total depois que nasce. Essa simbiose, ela precisa ir mudando, esse padrão precisa ir mudando. E essa criança, então, vai tendo uma autorização para andar, para comer, para depois começa a ir já na escolinha, começa a se relacionar com outras crianças, com outras pessoas, com os avós. E aquela mãe que é saudável, aquele pai que é maduro emocionalmente, eles vão criando aquela condição para que aquela criança também se desenvolva e possa crescer. E essa simbiose tem que diminuir. Mas o que acontece, Rejane? Acontece que muitas vezes quando nós nos tornamos mães, quando aquele homem se torna pai, e que ele traz muitos traumas da sua família de origem, principalmente se ele não pôde tomar o seu pai e a sua mãe integralmente, se ele não teve todo aquele amparo, aquela proteção e aquela força para poder se desenvolver saudavelmente, não é? Muitas vezes aquela mãe cria, né, uma relação com aquele filho e ela quer que o filho seja para ela
como se ele fosse maior, como se ela é que dependesse dele. Ela quer que aquela criança dê para ela o que ela não pôde tomar lá atrás do seu pai e da sua mãe. Nesse sentido, tem um livro muito bonito, que é de um autor e de um colega meu, que eu gosto muito dele, que é o Joan Garriga Bacardi, né? De Barcelona, é um constelador muito conhecido. O Joan escreveu alguns livros, e tem um livro dele que é justamente contando a história sobre as moedas, não é? É De onde uma vem, história sobre isso, onde de onde, estão as de moedas. onde vem, uhum, uhum, isso, exatamente. E Uhum, aí é uma história interessante, é, é um livro bem uhum, interessante. Ele tem outros livros publicados no Brasil que valem muito a pena. Isso de você querer que o filho lhe dê algo que você não tomou ou que achou que não foi necessário, não foi suficiente, não necessário, não foi suficiente do seu pai e da sua mãe. E aí começa a se desenvolver uma situação que deixa de ser saudável para ser patológica, para ser doentia, que é, é quando nós, como mães, queremos que aquele filho seja para nós o nosso troféu, seja para nós o nosso salvador, o nosso protetor, que nunca mais eu vou ser sozinha, porque eu tenho agora esse filho, e eu começo a ter exigências para com esse filho, e eu começo a viver uma desordem. Bert Hellinger fala muito claro sobre a ordem na relação dos pais com os filhos e usa a metáfora do rio, da água que nasce, do rio que corre e que chega ao mar. Os pais dão, os filhos tomam e seguem a vida adiante. Quando eu quero que meu filho me dê, não é? E que eu quero que o meu filho me ame de uma forma assim que eu necessito, não é? Eu passo a inverter essa ordem e isso passa a ser pesado e este filho passa a viver uma situação traumática. Esse trauma que outro autor, que é esse que você já começou a citar, que é esse livro muito interessante, que se chama Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, de Franz Rupert, um autor alemão, um professor da universidade em Munique, e que desenvolveu toda uma teoria. Ele trabalhou muito tempo junto com Bert Hellinger, depois ele foi desenvolvendo sua própria escola, sua própria teoria, não é uma teoria que ele chama hoje de, de identidade, ajudando as pessoas a se conhecerem e a se curarem de relacionamentos e de relações que são doentias. Uma dessas doenças discutidas e refletidas por esse autor é o que ele chama de trauma de simbiose. Ou seja, aquela relação que continua sendo simbiótica quando ela já devia ser uma relação de autonomia. Uma simbiose versus autonomia. Isso, Rejane, infelizmente, nós estamos vivendo de uma forma muito intensa em vários dos nossos relacionamentos. uhum, Quando eu trago em mim um trauma, desse chamado trauma de simbiose, eu tendo a repetir esse padrão em todas as minhas relações. Então, aqui é um resumo, assim, uma passagem falando um pouquinho sobre a relação simbiótica natural, fisiológica necessária e aquela que se torna patológica, que se torna uma relação doentia e que nós temos que identificar. A constelação nos ajuda, outros métodos terapêuticos também nos ajudam a identificar. Será que eu estou vivendo uma relação dessa? Será que eu estou proporcionando? Né? Será que eu estou causando um trauma para o meu filho, a minha filha, a partir dessa minha relação doentia, de uma posse, de não respeitar o desenvolvimento do outro, de querer que o outro olhe para mim, cuide de mim, sendo que isso não existe. Eu é que sou a grande, que sou a forte. Eu cuido, não é? Se um dia eu tiver numa condição, seja por uma idade avançada, seja numa situação, não é?
onde eu vou precisar de cuidados, isso muda um pouco a situação, não é? Mas eu também não posso querer exigir que aquele filho vá viver a sua vida em função da minha necessidade. Isso é uma desordem, não é? Então, é um pouco sobre isso, Rejane, que a gente está falando aqui e trazendo um pouco mais de luz sobre essa questão dos relacionamentos, da simbiose e da autonomia. É um tema muito extenso, né? A gente teria a condição de desenvolver, porque a partir daí a gente tem os relacionamentos de casais, a gente tem todas as relações da nossa vida, seja de trabalho, quaisquer que sejam. Mas este é um tema que a gente pode estar desenvolvendo um pouco mais lá no curso, né, Dagmar? Eu sei que lá, né, Sim. no curso a gente tem alguns módulos, né? E, inclusive, eu sei que, né, você, na época que fez a pesquisa, que trabalhou com, né, com o Weber, Gunther Weber. lá na Uhum. Alemanha, na Universidade de Heidelberg, eu sei que você desenvolveu algo sobre a constelação do eu também, não é isso, Dagmar? Então, Exato, são, exato. são temas que nós podemos aprofundar numa outra oportunidade, mas se você quiser deixar uma gota para a gente aqui, né, para deixar uma aguinha na nossa boca, vai ser bom. Então, Rejane, as constelações, começando lá com Bert Hellinger, elas foram trazendo muitas possibilidades, né? Elas foram se desenvolvendo, se diversificando, não é? E se desenvolvendo a partir daquele núcleo, daquela base que nos foi trazida por Bert Hellinger, não é? A partir daquele início dele e de vários outros autores que trabalharam junto com ele no seu início, né? E aqui eu destaco sempre o que foi particularmente o meu grande mestre, que é um médico psiquiatra também, como eu, que é Gunther Weber. Não é um médico, também psicoterapeuta, um dos criadores da terapia familiar sistêmica de Heidelberg, um teórico do paradigma sistêmico na medicina, na psicologia. E Gunther Weber conheceu Bert Hellinger, aproximou-se dele e entendeu a importância daquele trabalho e passou então a acompanhar Bert Hellinger nos seus seminários, nos seus estudos, estimulou muito Bert Hellinger que ele escrevesse, tanto que o primeiro livro publicado é o livro A Simetria Oculta do Amor. É um nome muito bonito, né, que ficou nessa tradução brasileira, A Simetria Oculta do Amor, um livro publicado pela Cultrix, que é a mesma editora que eu tive a honra de ter o meu livro publicado. Isso, As Constelações Familiares na Medicina. E Gunther Weber, ele pôde aprofundar muito o estudo sobre os sintomas, as doenças, as constelações, um método onde você coloca um representante para a pessoa que está sendo ali trabalhada, tem uma questão, e um outro representante para a doença, os sintomas, às vezes até um órgão do corpo da pessoa, não é? E a partir daí, muitos autores foram desenvolvendo o processo das constelações, Jane, podendo aprofundar um pouco mais e trazendo o seu conhecimento de base. Nós temos uma Eva Madelung, uma grande terapeuta também alemã, que vem da Gestalt, né, da arte-terapia junguiana, e ela cria um método, né, um método próprio dela também, que faz uma síntese a respeito uma síntese a respeito do método da arte-terapia com a Gestalt e as constelações. Ela deu o nome de Gestalt Neuroimaginativa. É um trabalho muito bonito que eu tive também esse privilégio de participar de inúmeros eventos internacionais e seminários. E foi a partir de tudo isso, Rejane, que eu
eu e duas amigas, na época, nós resolvemos fundar o IBS Sistêmicas, o Instituto Brasileiro de Soluções Sistêmicas. Nesse processo também eu conheci Franz Rupert, Stefan Hausner, não é? Nosso instituto ajudou na publicação dos livros deles aqui no Brasil, tanto do Franz Rupert quanto do Stefan Hausner, que publicou um livro também que fala sobre as constelações em saúde e doença, quanto também os primeiros livros de Joan Garriga. Nós também conseguimos intermediar com editoras brasileiras essas publicações. E o nosso instituto, então, tem como uma missão formar consteladores. Não é? Nós estamos agora indo para o nosso 16º curso de formação. O nosso instituto já formou cerca de 600 profissionais no Brasil e agora ele se expande para formar também profissionais brasileiros e portugueses que estão morando em outros países, não é? Brasileiros que estão, como você, na Suíça, na Alemanha, nos Estados Unidos. Então, nós estamos agora lançando esse curso, e neste curso nós vamos aprofundar muito, Rejane, sobre todas essas temáticas, sobre os relacionamentos humanos, simbiose e autonomia, sobre a questão da relação de casal, não é? Sobre a relação dos pais com os filhos, sobre tudo que esse universo das constelações pode abarcar. Nós também trazemos nesse curso noções básicas do que são as constelações nas organizações. E o nosso instituto também tem as formações específicas para constelações organizacionais. Esse 16º curso é voltado para o âmbito familiar e nós estamos lançando o curso que começa agora em setembro, não é? No nosso site, no nosso instituto. E eu quero fazer uma observação, não só de Portugal Sim. e Suíça, mas nós temos, né, já alunos de Espanha e de Itália. Exatamente. Que Olha, vem... aqui tem, com certeza, Rejane. Rejane, aqui tem uma pergunta Sim, que eu estou achando importante. Acho que a gente pode. Você lê para mim, Rejane? Então, Dagmar, a Márcia, ela pergunta sobre a questão dos jovens, né, de classe média alta, né, se a gente falou sobre isso, né, se a gente falou nesta live, nós falamos um pouquinho disso na live passada, né, se prostituindo por prazer e não por necessidade financeira. Então, é claro que esse é um tema que nós abordamos e podemos estar respondendo, não só esta, mas tem outras perguntas aqui. E o que acontece, Dagmar? Nesta oportunidade aqui agora, né, de falarmos sobre a dependência, né, como a gente diz, nós temos muitos outros temas que a gente também pode estar falando. Responder a Márcia, se você puder, vai ser ótimo. E podemos seguir, né, para um pouquinho mais sobre a autonomia, né, que a gente falou um pouquinho. Sim. Rejane, exato. Rejane, não deixa de ter um link, embora eu acho que a nossa ouvinte, ela pode olhar depois as outras lives. E nós temos uma onde a gente fala muito sobre os jovens, que é essa última, né, Rejane? Isso. Talvez ali ela encontre algumas respostas. Agora, o que nós observamos? Que a natureza das relações que se estabelecem, não é? Na nossa vida, que começa, então, lá atrás, já na vida intrauterina, depois, na primeira infância, no nosso desenvolvimento, à medida que nós temos cada vez mais pais e mães saudáveis, maduros psicologicamente, nós vamos ajudando as crianças e os jovens a terem um desenvolvimento mais saudável e autônomo, né? Numa autonomia que vem junto com responsabilidade, com autoestima, com força interior. Nós somos muito responsáveis pela autoestima dos nossos filhos. Embora a gente não possa ser responsável integralmente pela felicidade deles, porque a felicidade vai depender de uma série de outras questões.
Quem de nós, pai e mãe, não quer dar a felicidade para os filhos? Mas isso nós não conseguimos. Depende de uma série de fatores. Mas a autoestima é algo muito importante que nós podemos ajudar nossos filhos a ter. E também a autonomia, para que eles possam, ao se relacionar com outras pessoas, se relacionar de forma mais saudável. Isso que a nossa amiga está levantando sobre jovens que às vezes estão trocando, né? Existe como se fosse uma outra forma de prostituição, que seria as relações muito abertas e muito livres, não é? Isso não é exatamente uma autonomia. Às vezes, isso é uma dependência. Quando você pega aquele adolescente, não é, que começa um namoro e que antes de terminar já está com outro namoro e que não consegue passar uns 6 meses sozinho, você começa a perceber que ali há uma dependência. É como se esse jovem, essa pessoa, não imaginasse que ela vá viver uma vida só num período sem estar numa relação mais aprofundada com a outra pessoa. Isso não é saudável. Isso mostra uma certa dependência. Isso faz com que a pessoa ela não tenha essa liberdade de fazer escolhas corretas, não é? De ter também relacionamentos de amizade. É muito importante que o jovem tenha as relações de amizade, as meninas tenham as suas amigas, mulheres, onde ela vai confiar, ela vai aprender a se desenvolver mais como mulher, convivendo com as mulheres. Os homens da mesma forma, saudável ali entre os homens, não é? E também, é claro, que nós estamos hoje recebendo com muito, que existe já hoje uma condição para que aqueles seres, aquelas pessoas, não é, que não tem uma identidade, vamos dizer, sexual de homem ou mulher, ou que, né, que tem uma identidade que é transexual, também da mesma forma. Essa pessoa, tanto ela pode ser uma pessoa saudável, não é? E levar uma vida de relacionamento de forma saudável, quando ela pode entrar nesses traumas de simbiose. Não é? Isso não é uma coisa exclusiva daqueles que se identificam claramente como homem, como mulher, e também nos relacionamentos, não só os relacionamentos heterossexuais, podem conviver e podem trazer traumas e relacionamentos que são simbióticos, onde não deveriam ser. A relação de um casal, seja ele heterossexual ou homoafetivo, ela tem que ser uma relação de mais autonomia. Ela não pode ser uma relação simbiótica. Quando ela é uma relação simbiótica, ou seja, eu dependo exclusivamente da outra pessoa, se a outra pessoa olhar para o lado, eu já me sinto perdida, não é? Se a outra pessoa pode até não estar feliz, mas se ela está comigo, eu estou bem, mesmo que ela esteja comigo às custas de um sofrimento muito grande, isso é uma relação simbiótica. Muitas vezes nós estamos trazendo esse trauma de simbiose, como esses autores estão nomeando, principalmente Franz Rupert fala dessa experiência de um trauma de simbiose, é aquela pessoa que não conseguiu se desenvolver de forma autônoma, ele tende a repetir isso nas suas relações, entendeu? Então, é por isso, Regiane, que nós precisamos aprofundar. Isso. Um curso de constelação, ele precisa passar essa base e aquela pessoa que está buscando, que às vezes nos procuram para um aprofundamento nesse método, seja para ele próprio poder utilizá-lo profissionalmente, seja porque ele quer, né, um processo mais aprofundado de autoconhecimento e autotransformação, essa é uma temática muito importante que nós cuidamos com muito carinho durante todo o nosso curso. Esses são temas que precisam ser aprofundados, né? Devem ser aprofundados. E, sobretudo, Dagmar, o que a gente percebe, né, no dia a dia
é que as pessoas estão sempre acreditando que as constelações podem mudar tudo de um dia para o outro. E não, nós sabemos que nada é assim, né? É claro que ela vai trazer luz. E aí eu gostaria que você, nesses poucos 5 minutos que nós temos, Dagmar, que você pudesse ainda colocar isso para as pessoas, né? É claro que muda completamente a nossa relação quando carregamos esse amor de papai e de mamãe aqui, né? Mas é preciso também um trabalho nosso, por isso, um curso, um aprofundamento, uma psicoterapia e outras coisas, né? Outras terapias mais. Eu gostaria que você Com pudesse nos certeza. auxiliar. Com certeza, Rejane. Rejane, antes eu queria agradecer as pessoas que estão dizendo que leram o livro e gostaram do livro. Esse livro ele tem o prefácio do próprio Gunther Weber, e uma vez ele disse para mim, ele disse assim, a gente escreve o livro e depois esse livro é como um filho, e a gente entrega ele, e ele segue, ele tem uma vida própria, e você já não, ele não é mais seu, ele é um livro que você escreveu e que ele vai seguindo, e as pessoas, à medida que vão lendo, algumas vão afinizar mais com uma história ou com outra, mas eu queria lhe dizer, Jane, que eu fiquei muito feliz de ter escrito esse livro, porque eu demorei alguns anos, né, 16 anos de Gestando, né? estudo e Gestando. gestão, uma gestação longa. Eu acho que passei por muita simbiose, porque a gente tem aquelas histórias, tem aquilo tudo. E aí, quando você escreve, é como se você tivesse mesmo parindo aquilo, entendeu? E Oferecendo você coloca. autonomia, né? Exato. E ele agora, ele ganhou, ele está ganhando aí, já ganhou um público grande no Brasil, nós já vendemos muitos livros, né? E saiu para uma editora muito respeitada, a Cultrix. Ele tem sido vendido também na Europa, em Portugal, não é? Isso, E com você na isso, isso. Suíça. Isso. É. E nós estamos caminhando Pra... para, Regiane, passá-lo para o inglês, né? Traduzi-lo para o inglês, deve ser publicado em países da língua inglesa. Mas, Regiane, o que você está dizendo é muito importante. Essa identificação de onde nós estamos repetindo uma vivência que é patológica, que é simbiótica, né? E onde nós estamos proporcionando e vivenciando uma relação de autonomia, isso é a base da nossa felicidade. Sabe, eu não consigo imaginar uma relação, por exemplo, uma relação de casal, e que não haja, não é, que essa troca afetiva, essa troca amorosa, esse compartilhar a vida, ele não aconteça tendo como base importantíssima a autonomia do ser. Eu sou um ser diferente, autônomo, não é, com relação ao outro. Mas eu, como um ser relacional que eu sou, eu preciso do outro. Eu quero conviver com o outro. Eu gosto muito também desse autor português, que é o Walter Ugumãe, e eu começo o meu livro citando ele. E o É. Walter Ugumãe, ele diz uma frase que ele faz uma certa uma crítica, vamos dizer assim, a Sartre, né? E ele diz assim: o paraíso são os outros. Não é forte isso? Muito, muito Não forte. é? Isso, sem E dúvida. um outro autor que agora acabou de fazer a passagem dele, brilhante, um grande cientista chileno, que é Humberto Maturana. Humberto Maturana, ele tem uma frase que a mim me toca profundamente, que ele diz assim: amar é aceitar o outro como legítimo outro na Isso, convivência. como legítimo. Entendeu? Então, é isso, nós precisamos desenvolver isso em nós. E nós precisamos, não é, proporcionar, enquanto pais, não é, para que os nossos filhos possam crescer com essa proteção que é necessária de acordo com a idade, não é? Mas também com esse senso da autonomia que traz junto a responsabilidade diante da vida.
assim seremos pais melhores. Não é? Às vezes a gente acha que o bom pai e a boa mãe é aquela que está grudada ali. Não, eu protejo, eu cuido. Eu me preocupo sim com a hora que o filho ou a filha está chegando. Eu sou uma mãe que tem filhos mais novos, eu fui mãe mais velha, né? Então eu me preocupo, eu quero saber onde é que está. Felizmente tem celular, você fica sabendo onde o filho está, não é? Mas eu vibro quando eu vejo a minha filha se desenvolvendo de uma forma autônoma, seguindo a profissão que ela escolheu, né, que eu amei. Ela escolheu psicologia, mas foi uma escolha dela. Meu filho escolheu arquitetura e é a escolha dele. Ele é um arquiteto. Ele já era, desde pequeno, um artista e ele está muito feliz com a profissão dele. E eu vibro com isso também. Então, eu acho que a gente tem que aprender, não é? A respeitar o outro como legítimo o outro na convivência. Isso é autonomia, não é? No Exatamente. contrário disso, muitas vezes é uma relação simbiótica que muitas vezes é patológica, né? Pois é. Dagmar, nós temos que caminhar para o final agora, né? E agradecendo a todos que estiveram aqui conosco, a Marcinha, a Tavares aqui, a Rita Tavares aqui, que nos falou do livro, a todos que puderam estar conosco e convidar também, Dagmar, para a nosso próximo tema, que faz, né, seguindo a temática que a gente vem abordando, nós vamos falar, né, sobre aprofundar nessas questões, então, né, de simbiose, de autonomia, de agressão, de amor, de vida, né? A gente vai falar de saúde, a gente vai falar agora, né, na próxima semana, nós vamos falar sobre sintomas e doenças. Nós vamos falar Exato. basicamente disso. E então, nós gostaríamos de convidar a todos a conhecerem também o site lá da IBE, do IBS, para que possam também conhecer, né, o planejamento do curso, verificar se fala ao coração, ao dia a dia dessas pessoas, né? Ainda que não seja para o trabalho, mas para a autonomia pessoal, né? Então, eu gostaria que você pudesse convidar para que a gente pudesse se despedir de todas essas pessoas, agradecendo mais uma vez a presença de todos. E a sua, sobretudo. Rejane, na nossa próxima live, que se eu não me engano, nós vamos pular uma semana e é na outra, não é isso? 14 de junho, 15 horas do Brasil, Brasília, e 20 horas da Suíça. 14 de junho. 14 de junho nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos falar no tema que é o tema básico do livro. Sintomas, doenças e constelações. O que as constelações revelam sobre esse tema dos sintomas e das doenças? Vamos aprofundar nessa temática. Muito obrigada, Rejane. Obrigada por você estar sustentando esse campo aí na Europa, não é? E estou muito feliz da gente ter se encontrado e da gente estar fazendo esse trabalho juntas. E agradeço a todos que estão aqui, que nós temos ex-alunos do IBS, pessoas que já são consteladores, não é, que estão já trabalhando com o método. E é uma alegria poder ajudar a sustentar o campo das constelações no Brasil e no mundo. Eu Sim. creio que isso é mais do que um simples trabalho, eu penso que é uma tarefa, né? Eu acho que é um propósito de vida. De E eu estou muito autonomia feliz geral, com esse propósito. né? É, Construção da autonomia, né? Do espaço, né? Meu e do outro, né? exato, Muito exato. obrigada. Relacionamentos saudáveis, né, Regiane? Que é o que a gente precisa, nos relacionarmos com o outro de uma forma saudável. Olha, tem alguém em Portugal aí. Um Exata, beijo também para você. Quem é? é, é, Ah, sim, a é a Duane. Duane. Isso, um grande abraço, Duane. Duane trabalha com constelações em Portugal. Um grande abraço, querida. Em breve estaremos juntas também, numa live. Grande abraço. Muito obrigada a todos e esperamos vocês no dia 14.
Muitas Isso vezes mesmo. obrigada, Obrigada. Dagmar. Uma boa tarde a todos. Um grande abraço. Boa tarde.